ונחלה רוח ונחלה רוח ונחלה רוח Hashem. Bom dia. Vamos continuar no nosso estudo do primeiro livro de Samuel. Hoje, capítulo 24. Primeiro livro de Samuel, capítulo 24. Vamos orar primeiro. Senhor nosso Deus, nosso querido eterno Pai, nós te louvamos. Obrigado por essa manhã estarmos na tua presença. Que teu Espírito venha nos dirigir e que tudo aconteça conforme a tua vontade. Nós queremos consagrar tudo ao Senhor, no nome poderoso de Jesus, amém e amém. Vamos lá, primeiro livro de Samuel, capítulo 24, vamos ler alguns versos para a gente fazer a introdução? Amém. E sucedeu que, voltando Saul de perseguir os filisteus, anunciaram-lhe dizendo, eis que Davi está no deserto de En-Gedi. Então tomou Saul 3.000 homens, escolhidos dentre todo Israel, e foi em busca de Davi e dos seus homens, até sobre os cumes das penhas das cabras montesas. E chegou a uns currais de ovelhas, no caminho onde estava uma caverna, e entrou nela Saul a cobrir seus pés, e Davi e os seus homens estavam nos fundos da caverna. Então os homens de Davi lhe disseram, eis aqui o dia do qual o Senhor te diz, eis que te dou o teu inimigo nas tuas mãos, far-lhe-ás como te parecer bem aos teus olhos. Levantou-se Davi e mansamente cortou a orla do manto de Saul. Sucedeu, porém, que depois o coração doeu a Davi por ter cortado a orla do manto de Saul, e disse aos seus homens, o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, ao ungido do Senhor, estendendo eu a minha mão contra ele, pois é ungido do Senhor. E com essas palavras Davi conteve os seus homens e não lhes permitiu que se levantasse contra Saul. E Saul se levantou da caverna e prosseguiu o seu caminho. Tá bom. Pois é, pessoal, a gente continua acompanhando a saga do Saul, perseguindo a Davi implacavelmente, né? A gente está sempre nesse contexto da perseguição de Saul a Davi, né? Parece que ele não desiste, né? Está obstinado. Continuando aqui, o versículo 1 diz que sucedeu que, voltando Saul de perseguir os filisteus, a gente não consegue dizer se há uma desistência de Saul de perseguir os filisteus, ou Saul perdeu a batalha contra os filisteus, ou ele venceu. O texto não fala. Só diz que ele voltou de perseguir. Então a impressão que a gente tem é que ele desistiu de perseguir os filisteus, porque ele ouviu falar que Davi estava no deserto de En-Gedi. Então ele desiste. Agora, quando se fala de filisteu, os filisteus, eles são uma ameaça para o povo de Israel sempre. Então, se proteger Israel dos filisteus é uma responsabilidade de ordem nacional. Colocar o sistema de defesa de Israel em proteção a nível nacional, porque os filisteus eram os inimigos principais aqui do povo de Israel. Então aqui a missão do Saul em proteger Israel dos filisteus, de repente ela é suspensa. Deu para entender isso? Ela é suspensa. O texto diz que, voltando ele de perseguir, a necessidade maior aqui a nível nacional era de lutar contra os inimigos que eram os inimigos reais. Quem eram os inimigos reais aqui? Os inimigos reais eram os filisteus, não era o Davi. O Davi era apenas uma obsessão para o Saul. Mas o Saul, ele deixa uma responsabilidade muito importante de proteção à nação para ir atrás, né, do seu desejo, do seu afã de querer destruir o Davi. Então vamos raciocinar em cima dessas realidades, né? Quando a gente deixa coisas fundamentais
que são importantes, necessárias para a gente poder querer tratar de coisas vãs, que são frutos da nossa vaidade, né, das nossas compulsões, dos nossos desejos. Então, muitas vezes nós estamos nessa situação aqui, às vezes deixando de realizar coisas que são importantes e necessárias para poder resolver questões de ego da gente, né? É isso que está acontecendo aqui. Então, temos que pensar sobre isso, sobre as nossas verdadeiras necessidades e como nós estamos lidando com elas. Então, o Davi está fugindo, se escondeu em Gede, que é uma região aqui, e o Saul ficou sabendo. O Saul, sabendo disso, ele fala, não, vamos parar tudo, vamos atrás dele, o cara está lá. Entende isso? Já no versículo 2, o que ele faz? Ele toma 3.000 homens. Não são homens comuns, são soldados escolhidos dentre todo Israel. São os melhores soldados, porque o texto está dizendo que foram escolhidos. Certo? Percebe como que ele está usando todo o aparato de guerra de Israel, deixando Israel vulnerável em relação aos filisteus, porque ele quer perseguir o Davi. Não dá nem para explicar, né? Qual é a verdadeira intenção, se é o ciúme, se é o medo do trono, de perder o trono. A gente não sabe o que passa realmente na cabeça dele. O texto diz que ele foi em busca de Davi e dos seus homens até sobre os cumes das penhas das cabras montesas. Está subindo alto, né? Está subindo alto porque lugar que cabra sobe não é um lugar comum para homens comuns subirem. Entenderam isso? Então tem lugar que cabra sobe que você não sobe. E aqui diz que ele, junto com seus homens, 3.000 homens, ele vai buscar o Davi até sobre os cumes das penhas das cabras montesas, nas montanhas onde as cabras escalam. Né? 3.000 soldados treinados contra apenas 600 homens de Davi. Local montanhoso, cheio de cavernas, cenário perfeito para uma emboscada. Né? Vamos raciocinar também em cima desse versículo aqui. O que está acontecendo aqui? Olha até onde o Saul está disposto aí. O que é uma obsessão? O que é uma obsessão na vida de um homem, né? Na vida de uma pessoa que está obstinada a resolver um capricho pessoal dele, matando Davi. Versículo 3, chegou a uns currais de ovelhas no caminho. É normal, né? Nas penhas são pedras, onde tem cavernas, e chegou a uns currais de ovelhas no caminho, onde estava uma caverna. Entrou nela Saul a cobrir os seus pés, ponto e vírgula. Estranho, né? Cobrir os seus pés. Por que está falando isso? Cobrir os seus pés. Na verdade, isso aqui, a gente chama isso de eufemismo, né? Quando você tem uma palavra meia chula, uma palavra assim de expressão meia não muito legal, você substitui ela por outra. Então, cobrir os pés significa o que aqui? Esvaziar os intestinos. Quer que eu melhore? Vamos ficar por aí? E aí ele vai procurar uma caverna para se aliviar. Só que o Davi e os seus homens estavam justamente no fundo da caverna. O que é pior aqui? Né? O Davi estava escondido com seus homens lá no fundo da caverna. Não, eu estou olhando nem para isso, eu estou olhando o seguinte, o cara que com 3.000 soldados, obstinado, quer matar, de repente existe algo nele, é algo próprio do ser humano, né, que coloca a gente em vulnerabilidade. Né? Aqui o poderoso Saul, ele agora vai ter que visitar a sua estação de vulnerabilidade. Porque numa situação dessa você não quer saber de nada.
Aí você quer resolver, você não vai pensar nem se a caverna tem um leão, né? Você não vai nem pensar se tem algum perigo na caverna, o negócio você quer resolver. É igual quando o cara quer acender a luz e não dá tempo. Saber de luz, rapaz? A mente do cara já começa a ficar assim, né? Você tem 1 quilômetro para chegar, quando falta 20 metros, aí o cérebro já não processa mais. É uma doideira, né? Então, assim, é profunda essa mensagem aqui. Essa mensagem é profunda, de caverna mesmo. Essa mensagem é profunda de caverna. O cara... Então, só que aí não tem jeito, ele não tem como fugir disso. Por isso que eu estou me aprofundando, entendeu? Estou encavernando a mensagem. Ele não tem como fugir disso, porque ele precisa aliviar. O texto fala claramente, aliviar mesmo. Ele tem que aliviar, né? Porque é uma necessidade do ser humano que eu acho que tem uma imagem parecida com as nossas debilidades, os nossos pontos de vulnerabilidade, que querendo ou não, a gente vai ter que visitar essa área de vulnerabilidade. Deu para entender? Estou filosofando em cima desse ato. Hã? Sim. Entendeu? É isso aí. Então, o que eu estou tentando raciocinar em cima disso aqui é que é uma coisa que a gente vai ter que viver, a gente vai ter que ficar vulnerável em algum ponto da nossa vida. Então, não dá para a gente achar, porque você é um rei, porque você tem um exército de 3.000 soldados, porque você é capaz, os soldados são treinados, e vai ter um momento que você vai ter que ficar vulnerável. E quem fez essa vulnerabilidade é o próprio Deus. Entendeu? Filosofia matinal. É isso aí, todo mundo é igual, né? O rei que é igual a gente. O rei que é igual a gente. E essa estação, que vocês estão entendendo, de vulnerabilidade, ele se vê obrigado a entrar nela. Ele vai ser obrigado a entrar nela. Porque isso é próprio da natureza humana. Isso é próprio da natureza humana. E ele não vai conseguir lutar contra isso. Né? Ele não vai conseguir deter isso. Ele não vai conseguir se livrar dessa vulnerabilidade. Porque o cérebro dele já não está conseguindo controlar mais. Talvez a obstinação dele podia falar, não, eu parei lá de lutar contra os filisteus. Né? Eu parei de perseguir os filisteus numa coisa complexa e nacional, proteção nacional. Mas eu não vou conseguir me livrar dessa merda. Deu para entender? Puxa vida, rapaz, como que a Bíblia é profunda, né? Não vou conseguir. Não, mas é uma coisa tão simples. Se livra então que eu quero ver. Você consegue parar tudo, a guerra contra os filisteus. Eu quero ver você parar isso agora. E podemos ficar aqui 1 hora falando sobre isso. São várias reflexões. Está todo mundo ligado nisso aí ou está todo mundo perdido? Vocês poderiam imaginar que tivesse tanta mensagem dentro de um ato tão normal, convencional desse? Você nunca imaginou, né, que era essa mensagem que Deus queria passar. Né? Mas isso aí. E o Davi e os seus homens estavam no fundo da caverna, lascou. A gente vê a providência de Deus colocando Saul exatamente na caverna, onde Davi e os seus homens estavam escondidos. Ok? Mas aí o Davi vai ter a oportunidade de se aproximar do Saul.
mas não vai ser tão fácil para ele. Porque, afinal, a atmosfera não está muito boa. Mas eu não sabia que essa escola ia ser tão divertida. Cheguei aqui cansado, rapaz. Falei, hoje não vai rolar nada. Hã? É profundo. O Davi falou assim, agora eu tenho oportunidade, né? Agora eu tenho oportunidade. Os soldados estão todos animados aqui. Olha o versículo 4. Então os homens de Davi lhe disseram, eis aqui o dia do qual o Senhor te diz, eis que te dou o teu inimigo nas tuas mãos, e far-lhe-ás como te parecer bem aos teus olhos. Levantou-se Davi e mansamente cortou a orla do manto de Saul. Agora os soldados do Davi, são 600 homens, estão em grande vantagem, né? Mas a atmosfera não é de muita vantagem. E eles vão ter que enfrentar essa atmosfera, que é a nível de odor, para poder se aproximar do Saul. Então a coisa não é tão simples assim, né? Você tem uma vitória, mas você tem que pagar o preço, não é, Eduardo? Ela está a favor, dá para se aproximar e vencer ele, mas não está tão simples assim. Porque toda vitória tem um custo, né? Tem um preço que você tem que pagar. Entendeu? Aí levantou-se Davi, mansamente cortou a orla do manto de Saul. Rapaz, não foi tão simples assim para cortar essa orla do manto. Será que eu vou conseguir olhar para esse texto e rir? Não vou conseguir. Mas o que acontece é o seguinte, provavelmente esse manto, né, o manto ele é desconectado da própria capa que ele usa, né? É um manto real que ele usa, ele deve ter colocado de lado, que permitiu que Davi conseguisse se aproximar. Né? Provavelmente, porque a gente tem isso na cabeça de que ele cortou da roupa que ele estava vestido. Provavelmente ele deve ter arrancado esse manto, colocado ele um pouco distante, né? E ele foi mansamente e cortou a orla do manto de Saul. Saul não percebeu, porque afinal não dá para perceber mais nada, né? Tem como. Hã? Senão não ia ser rei, né? Então, você percebe aqui que o Davi conseguiu cortar um pedaço do manto dele. E o poder foi dado nas mãos do Davi. Então, assim, mostra que o Davi recebeu um poder, assim, sobrenatural de Deus mesmo. Não teve jeito. Porque olha como é que esse cara vai parar justamente na caverna que o Davi está escondido. E o Davi se aproxima dele de tal forma que ele poderia ter matado ele. É a oportunidade que ele tinha. E aqui está o poder dado por Deus, né, nas mãos do Davi, para ele escolher como vai lidar com esse poder. Eu acho que tem mais ou menos a ver, porque a gente estava falando, né, já, que como a gente vai lidar com esse poder. Um cara totalmente vulnerável ali, e o Davi vem e consegue cortar a parte do manto dele. Ele poderia ter matado ele. Então você vê o poder que Deus colocou nas mãos do Davi, e ao mesmo tempo Davi está sendo testado, né? Está sendo testado por Deus. E Deus nos testa, né? Nos dando poder. Esse é um problema. Quantas vezes, né, Deus coloca a gente numa posição de poder e coloca as pessoas vulneráveis diante da gente, que a gente sabe que foi Deus que fez isso, e a gente decide. O que a gente faz? A gente mata ou não mata? Não é? Como é que faz, né? Então, às vezes, igual você coloca duas pessoas começa a discutir, você tem uma pessoa que é inteligente, outra não é inteligente. Como é que vai acabar essa guerra, você acha? Quem é que vai vencer nas palavras? Então, às vezes você tem muita sabedoria, muito conhecimento, aí você vai discutir com uma pessoa que não tem muita. É até uma atitude covarde sua ficar discutindo com uma pessoa que não tem entendimento. É melhor você falar assim, tá bom, você está certo, tchau. Não é melhor? Ou um adulto que pega uma criança e ameaça a criança. Ou se você pega com o seu poder de pai, com a autoridade de pai que você tem, você coloca o seu filho numa situação. Bem, então, você vai fazer o quê?
Aí a criança fica assim, você fala assim, ué, como assim? O que a criança vai fazer? Ela vai te enfrentar? Ah, não vai, você é maior do que ela, você é pai dela, você sustenta ela, então você está usando o poder de forma indevida. Não é verdade? É igual um homem que sustenta a casa, a mulher trabalha, não trabalha a mulher, né? Depende do homem. E aí o cara coloca essa mulher numa situação de ameaça. Você sabe que se a gente separar, você não vai se virar sozinha. Não é? Como assim? Porque você trabalha, porque você tem dinheiro, porque você tem poder, porque você é homem. Então é assim, você vai falar o que você quer com a sua esposa, porque ela é mulher, porque ela não tem recurso, porque ela não tem mais família, você vai se aproveitar disso. Então, tem que tomar cuidado com a forma como nós lidamos com o poder, né? O pastor também, o líder, né? Como a gente estava dizendo aí, né? Às vezes Deus te dá um poder para você ver coisas, sentir coisas, revelar coisas para as pessoas. Lembrando sempre que eu não sou contra isso, eu acho que é a forma como as pessoas usam o poder é o problema, né? Nunca pensem assim, nós estamos numa igreja tradicional, porque eu fico falando. Não é isso não. Eu só não estou deixando a igreja virar uma bagunça. Porque a gente crê nos profetas, precisamos dos profetas, das revelações, precisamos disso sim. A igreja precisa. Os dons foram feitos para a igreja sobreviver. Deus me livre se não tivesse gente que tivesse dom. Mas o problema é que isso está virando uma bagunça. Está virando uma bagunça, as pessoas estão usando os dons, que é o poder, para se beneficiar, para ficar acima das pessoas, para extrair dinheiro. Isso não é legal. Isso não é legal. Você vai em cultos que está lá, cara, porque Deus dá um dom para ele, porque ele prega bem, né? Tá eloquente, né? Eloquente. A pessoa gosta disso, né? Eloquência, dá a impressão que ele tem mais fé que a gente, né? Que dá aquelas gritadas assim, você é um homem poderoso. Aí daqui a pouco ele, eu vi isso, Deus me mostrou, tudo bem, Deus mostra sim, mas às vezes a gente inventa também, né? Deus mostra, mas tem gente que inventa. Ele sente e acha que foi Deus. Deus revela sim. O diabo também tem formas de revelar. Mas aí a pessoa usa isso para poder ter algum tipo de benefício, que é uma atitude muito covarde, quando você usa um dom dado por Deus e seu benefício para se promover. Aí no final você diz assim, pessoal, eu sou um homem de Deus? Eu sou um homem de Deus? Deus me usa? Essas são as palavras. Que eu já andei nessa esteira aí, eu já vi esse troço acontecer. O cara está dizendo lá, Deus me usa ou não me usa? Então eu quero 20 valentes de 1.500 aqui. Deus me mostrou que tem 10 pessoas aqui. Quantos já foram em culto assim? Deus me mostrou que tem 10 pessoas. 10 pessoas que vão semear R$1.500. O que a pessoa fez primeiro? Ela já te mostrou o poder. Ela te mostrou o dom dela. Aí fica assim, difícil você falar que ela não é de Deus. Porque você tem medo de incorrer no erro de pecar contra o Espírito Santo. E como você não tem muito conhecimento, você fica assim, né, refém de uma situação. E ele fala, são 10 pessoas que Deus está me mostrando aqui. Só veio 5. Cadê as pessoas? Cadê os valentes? Cadê você que quer ser obediente ao Senhor, que Deus escolheu para você crescer, para você prosperar, para você ter portas abertas? Cadê esses valentes? Aí veio mais um. Só 6? Não, tem mais, tem mais. Aí, parece que eu estou falando uma coisa para vocês já viveram isso. Não, isso aí eu vi muitas vezes. Muitas vezes. Mas se fizer isso, eu não entrego, não. Às vezes eu vou preparado para entregar uma oferta. Mas quando começa com manipulação, eu falo, vamos entregar nada. Eu não entrego, não. Começou a conversar fiado demais, eu falei, não está merecendo, não. Está muito conversado esse negócio. Então, a gente vê essas coisas. É o poder. É tão fácil, né, você fazer demonstrações de poder no meio de um povo que tem temor. No meio de um povo que tem temor, é muito fácil você fazer demonstrações de poder. E isso é uma atitude extremamente covarde. Covarde. Eu já vi homens de Deus também que já chegaram na nossa igreja e entregaram dinheiro. Já teve um cara que veio na nossa igreja que ele pegou um cheque, na época que usava muito cheque, ele chegou e jogou dentro do gasofilaço. Eu falei, mas ele falou, não, quero abençoar a igreja. O cara não aceitou nenhum tipo de ajuda, nada,
e falou, eu quero abençoar a igreja, Deus mandou abençoar vocês. É uma coisa que é difícil você ver isso, né? É muito difícil você ver essas coisas. Assim, é um ponto fora da curva. Então, assim, nós somos testados da maneira como nós lidamos com o poder, com o conhecimento, com a sabedoria. Entende? Então, o Davi, depois que ele cortou a orla do manto do Saul, que ele viu que ele está poderoso, porque ele falou, nossa, Deus me deu tanto poder que me deu o poder de escolha. Me deu o poder de escolha, né? Porque o cara está sentado. O cara está lá vulnerável. Você chega por trás do cara. Você corta uma parte do manto dele. Ou seja, eu poderia ter te matado, mas não te matei. Mas eu vou demonstrar o meu poder aqui, mesmo se for de uma forma pequenininha. Eu vou deixar o resquício do meu poder. O que era o resquício do poder? Cortou a orla do manto de um rei que estava lá com autorização de Deus, e você cortar o manto de um rei, é você querer tocar na autoridade do rei, porque o manto de um rei é um manto que tem autoridade, é você dizer assim, ó, não toquei na sua autoridade toda, mas arranquei um pedacinho dela para mostrar que eu tenho poder. Viu a seriedade disso? Tá, não matei o cara, né? Não matou, mas você quis deixar, assim, uma foto do Instagram do seu poder. Você quis mostrar que você tinha poder, né? Olha só que doideira isso. Nós estamos falando de um homem segundo o coração de Deus. O que acontece no versículo 5? Sucedeu que depois o coração doeu a Davi. Por que doeu? Porque o Espírito Santo falou, ei, você está pensando o quê? Entende? É que doeu por quê? Porque o Espírito Santo chegou nele e falou, você está achando o quê? Você tinha que chegar e saber que você não tem que tocar em nada nele. Ah, mas eu toquei na orla do manto. Mas você tocou na autoridade dele. Você quis demonstrar o seu poder, você não se conformou que você não podia matar o cara, você deu um chute nele. É mais ou menos assim. Ele falou, mas ele não viu, mas eu vi. E aí? Entende? Por isso que o coração do Davi doeu por ter cortado a orla do manto de Saul. Ele teve dor na consciência. Dor na consciência. Ele sabia que era errado atacar o rei ungido do Senhor. O versículo 6 e 10 fala sobre isso. Mesmo não tendo feito realmente nada para machucar o rei fisicamente. Cortar um pedaço do manto de Saul constituía para Davi um ato de desrespeito. É isso, ele quis desrespeitar ele. Desrespeito para com o representante de Deus, ainda que este estivesse obcecado pelo desejo de persegui-lo e matá-lo. Vocês perceberam que a gente está falando muito sobre isso de um tempo para cá? Tem um negócio esquisito no ar aí, viu? A gente está falando muito sobre essas coisas ultimamente. Por isso que isso não ficou bom para ele, não. E ele se sentiu mal. O Espírito Santo comunicou no coração dele que ele não deveria ter feito nem isso. Porque talvez ele achou que era direito dele, pelo menos, tirar uma casquinha. Né? E disse aos seus homens, depois que ele sentiu o peso, o Senhor me guarde e que eu faça tal coisa ao meu Senhor. Ao ungido do Senhor. Ué, mas o Davi está falando coisas aqui, não são coisas estranhas, porque afinal o Saul, ele é um homem problemático, ele é um cara que fez muitas coisas erradas. Mas o Davi disse, o Senhor me guarde que eu faça tal coisa ao meu Senhor, ao ungido do Senhor. Cara, ele só cortou o manto dele. Ele não tocou no cara. Quem estava na oficina ontem aqui? Entende? Entende o que está acontecendo aqui? A gente nem sabia, eu não sabia que estava com esse conteúdo, então nem tinha parado para ler tudo isso. Então, qual o problema que está acontecendo aqui? Não fiz nada. Não fez nada, entre aspas. Você não fez nada, entre aspas. Mas eu não toquei no cara, não tocou no cara, mas de certa forma,
algo da autoridade dele foi mexido por você. Entende? Como que é mais grave? Imagina o cara que pega no pescoço do pastor. Como teve em Colatina isso. Você já pensou que doideira é essa? E olha que o Saul era um cara que já está digno de morte, pelo que ele já fez. O cara matou quantos sacerdotes? Ali já tem uma sentença de morte para ele, mas quem é que vai matar? É só Deus para matar ele. Esse é o problema, né? Ele já tem, Davi, você que vai ser juiz, você vai... Não. Deus está falando com ele, aqui não é você que mexe. Mas, Deus, mas o homem está, né? Não é você que mexe. A gente começa a perceber uma gravidade nisso. Quantas coisas a gente vê nas igrejas hoje? Quantas coisas a gente vê? De bagunça, de confusão, de gente xingando, de gente botando o dedo na cara e tal, não sei o quê, maquinando nos bastidores. Vamos pensar sobre erros que nós já cometemos em relação a isso. Todos nós estamos aqui. Vamos ser os novinhos, né, que não tiveram essa experiência. Quantas guerras que a gente já se envolveu dentro de igreja, que a gente viu situações, pastor, mas eu não me meti. Mas você se omitiu. Você ouviu. Você deixou a pessoa ir lá na sua casa tomar café com você para reclamar disso. Você rasgou o manto, irmão. Você rasgou um pedaço do manto. Mas eu não toquei nele, não tocou nele, mas tocou no manto. Não percebe isso? Então, o que está sendo dito aqui na Bíblia é o seguinte: não foi um toque propriamente dito. É um toque meio subjetivo. Certo? Porque não tocou no corpo, mas tocou no manto, na roupa dele, na posição dele, tocou. Ele não sentiu, mas Deus sentiu. Porque a posição dele está conectada com Deus. Nós estamos profundos hoje, não estamos? Por isso, eu falo com vocês, não se envolvam em guerras religiosas. Não se envolvam em guerras religiosas. Quando vocês veem que o negócio está fedendo, pega a família de vocês e vai embora. Certo? Mas o apóstolo lá, o Joãozinho, o pastor, o bispo, rapaz, eu estou sentindo que ele está mexendo no caixa da igreja, que ele comprou uma caminhonete lá dos 500 mil. Você acha? Você não consegue lidar com isso? Você acha? Então, pode ser que está mesmo. Né? Ele falou, rapaz, pior que o pessoal falou que está. Então, sabe o que você faz? Pega a sua família, faça como eu faço. Hoje eu tenho um líder sobre mim, mas se tiver alguma coisa que for difícil para mim, em relação a ele, eu falo, tchau, obrigado. Não se meta em guerras espirituais. Eu acho que isso aqui é muito perigoso. A gente tem uma lista eu já falei com vocês sobre isso, de pessoas aqui em Colatina que morreram, então vocês vão seguindo a trilha desse pessoal para trás, assim. Vai seguindo. Vai seguindo. Essas mortes que aconteceram em Colatina aí, um monte de crentes. Nós tivemos aqui 2023, 24, 25, nós tivemos muitos crentes morrendo aqui em Colatina. Muitos crentes. Esse ano mesmo já teve, há pouco tempo agora teve. Aí você puxa o histórico. Puxa o histórico, ok? Puxa o histórico, volta um pouquinho no tempo, você vai esbarrar numa confusão dentro da igreja. Vocês vão encontrar isso aí. Mas quem foi? Você que comandou. Você que comandou isso aí. Você que era o chefe. A reunião era na sua casa. Era na sua casa. Então, assim, é isso aí que a gente está vendo. Isso tudo essas coisas não podem ser do jeito que a gente pensa, né? A regra é clara. A regra é clara. Deus ele tem que zelar pela palavra dele. Ele vai cumprir a palavra dele. Não tem coisas que a gente... Cara, isso não é comigo, eu estou fora.
Entende? Eu não sou obrigado a ficar com raiva do Robson. Robson não fez nada comigo. Eu vou ficar com raiva do Robson porque você está com raiva dele? Ah, você está de brincadeira. Então quer dizer que eu tenho que ficar com raiva do Robson porque você está com raiva do Robson e eu vou ficar para poder ser solidário a você? Negativo, não tem problema com o Robson. Ele é bênção para a minha vida. É simples assim. Simples assim, você tem problema com ele, você resolve. Agora eu não tenho. Eu não tenho nada, né, que desqualifique você como pessoa. Então a gente precisa trabalhar com a cabeça e ser justo. Ok? E o Davi com esse sentimento ruim no coração, ele está lutando com o Espírito Santo aqui. A gente só está desdobrando a realidade. Por ter cortado a orla do manto de Saul. É isso que está escrito no versículo 5. Está escrito isso no versículo 5. Ó. Sucedeu, porém, que depois o coração doeu a Davi. Ele está sozinho nessa luta interior, mas é um homem sensível. Doeu a Davi por ter cortado a orla do manto de Saul. Você ouviu Deus falando alguma coisa com ele aqui? Não, já tinha falado lá atrás na lei. Ele já tinha falado lá atrás na lei que ele não podia violar o princípio de autoridade. Então ele está sofrendo pelo conhecimento que ele tem. Ele está sofrendo pela realidade que está na cabeça dele. O que que Deus fez? Deus abriu a Bíblia na cara dele e mostrou para ele o manto rasgado. Ele falou assim, olha aí. E ele não precisou nem Deus falar. E Deus apareceu o anjo e falou. Não, não é nada disso. Ele está lutando contra o conhecimento dele. E por isso, no versículo 6, ele vai tomar uma atitude baseada no sentimento que ele teve. Ele disse aos seus homens, o Senhor me guarde que eu faça tal coisa ao meu Senhor, ao ungido do Senhor, estendendo eu a minha mão contra ele, pois ele é ungido do Senhor. Ele deu ordem aqui para os caras. São 600 homens que vão ter que acatar a ordem dele. Ele vai dizer, ninguém coloca a mão nele. Como é que você faz? Mas Davi, a gente está furioso aqui, o cara matou o sacerdote, está te perseguindo. Ele falou, não se meta em coisas que vocês não entendem. Ele falou, não se meta em coisas que vocês não entendem. É tão interessante que Davi era um homem tão sensível às coisas de Deus. Ele fazia um monte de coisa aqui, muito difícil. Mas ele era um cara interessante. Davi, quando ele caiu com Betseba, ele foi expulso do palácio. Absalão aproveitou dessas coisas, começou a perseguir ele, fazer proselitismo para os caras na porta do palácio. Ah, meu pai não te ajudou nisso, eu vou te ajudar. Ah, o meu pai te puniu, mas se eu for rei... E começou a ganhar o coração do povo. Daqui a pouco o pai ganhou o poder, colocou o Davi para correr. Davi com a turma foi embora, saiu pelo deserto. Foi para o deserto. Foi para o deserto. Chega no deserto, um cara viu o Davi, começa a apedrejar o Davi. Jogar pedra no Davi. E os soldados que estavam com o Davi falaram assim, Davi, os caras estão jogando pedra em você. Você quer que a gente acabe com eles? Ele falou, é o Senhor. Ele falou, não, eu tenho que me preparar para as pedradas da vida. Ele falou, porque eu sei o que aconteceu comigo. Eu falei, é Deus? Eu falei, como Deus? É Deus que está deixando. Deixa eles quietos. Entende? Depois disso, lá na frente, Salomão, está vendo como é que é o negócio? Aí o Salomão vai caçar todo mundo. Porque Deus vai dar o direito para Salomão. Todos os caras que perseguiram o seu pai, você arranca o pescoço de todo mundo. Ele ganhou direito para isso. E a primeira coisa que Salomão fez foi o seguinte, ele foi atrás de todo mundo que jogou pedra no Davi, que falou mal da família, que ameaçou, ele matou todos. Salomão matou. Ele tinha o direito de matar, porque Deus falou, agora você vai fazer a justiça e vai matar todos que perseguiram ou ameaçaram o reino do seu pai. Você pode fazer isso. E o primeiro ato de Salomão é esse. Consumir os inimigos do reino. Só que o Davi não podia fazer. Porque o Davi tinha culpa. Né? Então assim, é uma loucura esse negócio. E por isso que ele dá ordem e expressa aos seus homens aqui que não pode se levantar ninguém contra Saul. O Davi tinha um profundo respeito pelo fato de que Saul foi escolhido por Deus, mesmo sendo injusto. Escolhido no sentido de ter sido colocado como autoridade instituída, ok? Vocês conhecem a história. A autoridade espiritual deve ser respeitada, mesmo que a pessoa não seja justa, porque Deus é quem julga. Está claro isso? Isso é problema de Deus. Isso é problema de Deus. Mas eu sou obrigado a ficar? Não, você não é obrigado a ficar, não. Você não é obrigado a ficar, não. Você pode fazer o que você quiser. Mas não arranja treta. Não vem querer rasgar manto de autoridade de alguém aqui, não. Entende?
É isso aí, deixa que Deus vai dar conta. Antes se fosse as pessoas que dessem conta, né? Depois chegava no final lá e Deus falou assim, a turma de pastores, apóstolos, bispos, ok? Vocês viram que eu não deixei ninguém tocar em vocês, né? Mas agora vocês vão sentir o peso da minha mão. Vai ser assim no juízo. Ele falou assim, vocês vão vir para cá na frente, vocês. Mas eu falei que vocês, o pessoal não podia botar a mão em vocês não, mas eu vou botar a mão em vocês. E vocês vão ver como é que funciona a minha mão agora. É juízo, é no final. E a mãozada de Deus é a mãozada boa. O que vocês acham? Dependendo da mãozada, é aquela mão que joga a gente lá no quinto dos infernos ainda. É uma mãozada que a gente vai e para dentro do inferno. Essa é a mãozada de Deus. Então é muito terrível esse troço. Porque no juízo final você tem que comparecer diante de Deus, você fala, Deus, não tem como o Senhor me isentar, não tem como, né? Não deixou o pessoal bater em você, mas quem bate sou eu. É isso aí. E aí a gente vai ver como é que funciona, né? Versículo 7. E com essas palavras Davi conteve os seus homens. Conteve 600 homens. E olha, teve que ter um bom argumento para conter 600 homens furiosos que não entendiam de questões espirituais. Como é que faz? Ele gastou muito tempo e muito trabalho para conter os seus homens, para conscientizar, teve que pregar para esses homens bastante, para que eles respeitassem as questões espirituais. Então ninguém estava autorizado a tocar no Saul. Ele não lhes permitiu que se levantasse contra Saul, e Saul se levantou da caverna e prosseguiu o seu caminho. Vestiu sua roupinha, fez o que tinha que fazer, deixou a obra pronta e como se nada tivesse acontecido. É isso. Essa grande oportunidade de Davi assumir o trono, ele teve uma grande oportunidade, afinal Deus não tinha falado que Davi ia ser o rei, ele já tinha sido ungido lá. Puxa vida, grande oportunidade. Davi, vamos adiantar essa oportunidade. Você não foi chamado para ser rei. É só você dar um empurrãozinho com a espada. Já que você é, Deus confirmou, Deus falou. Então o que falta? Talvez só falta isso. Você acelerar o processo da retirada do rei. Que está tudo confirmado. Estava tudo confirmado. O profeta Samuel foi na casa dele. Falou, esse aqui é o rei, os outros irmãos não são. Aí pegou lá um chifre de azeite, derramou na cabeça do menino. Não foi? Isso foi visível, gente. Jessé sabia, a galera toda, o pessoal sabia disso aí. Então, quer dizer, o que falta? As revelações estão prontas. As evidências estão prontas. Nós temos várias evidências aqui de que Davi é o rei escolhido. Entende? Com várias evidências. Vamos imaginar que você tem um propósito de Deus para a sua vida com várias evidências confirmadas por vários profetas, várias pessoas. Deus assinou no cartório que você vai ser. Então por que não acelerar ali e fazer o Saul passar dessa para melhor? Você vai andar no compasso de Deus ou no seu? Aí que está o negócio, né? A gente não pode passar na frente de Deus. Você não pode passar na frente de Deus. Pastor, mas eu tenho chamado. Eu tenho chamado. Imagina você que canta bem. Assim, né? Que a sua mãe fala assim, você canta bem, minha filha, você é uma maravilha de cantora. Aí você cantou na festa, lá o pessoal, lá o diretor de música, nossa, menina canta bem demais. Está provado, confirmado, atestado. Você fez lá a escola de música, conservatório de música, né? Não é assim? Aí você de repente está sentado no banco. Um certificado no bolso de cantor, de cantora. A sua mãe sabe, todo mundo sabe. E você está sentado no banco. Então Davi, aqui com todas as suas credenciais de rei. Aí você fala, poxa, eu podia dar uma acelerada nesse processo, né? Porque eu já estou aqui, você fala, estou com 30 anos, já estou esperando na igreja, já tem 6, nada de reconhecimento, eu acho que eu vou dar um totó nesse acelerador.
Não dá vontade? É isso aqui que está acontecendo. Ele está querendo passar na frente de Deus? Ele falou, não. Ele pode ficar com vontade. Deus falou, ainda não. Ainda não, é no meu tempo. A gente não pode passar na frente de Deus. Mas eu tenho chamado. Davi também tinha. E o chamado do Davi está acontecendo o que com ele? Só pancada. Que unção cara, hein? Que unção cara. Depois de ser ungido, só perseguição. Anos. Davi vai subir no trono depois que estiver adulto, gente. Anos e anos. Não tem chamado. O cara com diploma de teologia debaixo do braço, gente. E nada do pessoal chamar para pregar. Estão entendendo a analogia que eu estou fazendo? Porque o Davi sabe que ele não pode passar na frente de Deus. E quando você tenta passar na frente de Deus, aí Deus vai te desacelerar cada vez mais vai te desacelerar. Toda vez que você tenta passar na frente de Deus. O Davi disse, eu posso ter a oportunidade de assumir o trono agora, com a minha espada. Será justo, porque o cara me perseguiu. Deus colocou ele na minha mão, eu podia pensar, nossa, Deus colocou ele na minha mão, tá vendo? Por isso que o cara está dentro da caverna, Deus trouxe o cara agora aqui, está de costas para mim, e agora Deus falou, agora pode matar, que você vai assumir o trono. Ele, na frente de Deus, eu não posso. Ele não matou, mas tirou um pedaço do manto, Deus não gostou disso, mas não matou. E disse para o povo todo, nós não vamos passar na frente de Deus, ninguém está autorizado a passar na frente de Deus aqui. É no tempo de Deus. Ele dá um exemplo aqui de respeito espiritual a Deus diante dos seus homens. Deu uma aula, né? Deu uma aula para os soldados aqui. Versículo 8 e 9. Depois também Davi se levantou, saiu da caverna e gritou por detrás de Saul, dizendo, Rei, meu senhor. O Saul já estava saindo, né? Davi se levantou e saiu da caverna e gritou por detrás de Saul, dizendo, Rei, meu senhor. E olhando Saul para trás, e deve ter pensado, puxa vida, quase, hein? Davi se inclinou com o rosto em terra, se prostrou em reverência ao rei e disse a Saul, por que dás tu ouvidos às palavras dos homens que dizem, eis que Davi procura o teu mal? Por que você fica ouvindo eles? Versículo 10. Eis que este dia os teus olhos viram que o Senhor hoje te pôs em minhas mãos nessa caverna. E alguns disseram que te matasse. Os soldados falaram para matar, né? Porém, minha mão te poupou, porque disse, não estenderei a minha mão contra o meu Senhor, pois é ungido do Senhor. Ele está justificando, Saul. Eu tive oportunidade. Versículo 11. Olha, pois, meu pai, vê aqui a orla do teu manto na minha mão, porque cortando-te eu a orla do manto, não te matei. Sabe, pois, e vê que não há na minha mão nem mal, nem rebeldia alguma. Não pequei contra ti, porém tu andas a caça da minha vida para me tirares. Versículo 12. Julgue o Senhor entre mim e ti. Vingue-me o Senhor de ti, porém a minha mão não será contra ti. Ele falou assim com ele, pode ser que um dia alguma mão virá contra ti com autorização de Deus, mas não será minha. Interessante, né? Ele falou, eu sei que os pecados que você cometeu vai fazer com que Deus levante alguma mão contra você. Ele disse, mas não será minha. Legal isso. Tipo assim, eu não quero participar do seu fracasso. Eu estou vendo que você está fazendo um monte de coisa e vai chegar um tempo que Deus vai colocar uma espada na mão de alguém para trazer juízo para você, mas eu não quero participar disso. É mais ou menos isso aí que a gente está falando. Não participemos disso. A gente sabe que se você vê que algo está sendo feito de forma relaxada, de qualquer jeito, né? Metendo o pé pelas mãos, mais cedo ou mais tarde, isso aí vai ter que ser acertado, porque afinal o dono do negócio é Deus, né? A gente sabe disso. Mas que não seja eu. O dia que Deus resolver trazer juízo, eu quero faltar à igreja, entendeu?
O dia que Deus for trazer juízo para cobrar a sua dívida, eu fala para mim quando é que eu não quero vir no culto. É mais ou menos assim. Certo? Eu estou fora, eu vou marcar uma viagem. Por quê? Porque Deus vai querer botar a espada na mão de alguém. Não é isso que acontece? Você vai ver que Deus vai ter que usar alguém para trazer juízo sobre fulano. Mas eu não quero pegar essa espada. E eu estou fora. Eu estou fora, não quero mexer com isso não, porque eu não quero participar desse negócio. Aí Deus vai chegar assim e falar assim, um de vocês vai ter que usar a espada aqui. Vocês viram lá, né, atrás. Vocês viram o que aconteceu lá. Nem os soldados quiseram matar os sacerdotes. E era algo que tinha que acontecer. Não estava só na cabeça do Saul. Tinha já um juízo já estabelecido, uma profecia. Aí os soldados, não, a gente não quero mexer com isso não. Aí o outro artista lá falou, eu vou fazer, deixa comigo. Né? Quando Jesus foi julgado, também o Pilatos falou, eu não quero participar disso não. O discernimento do Pilatos foi um discernimento assim muito forte, eu não vou me meter nesse negócio não, estou fora, traz uma bacia que eu quero lavar minhas mãos. A gente sabe que ele vai ser crucificado, mas que não seja eu, né? Eu passo a vez. Entendeu? É porque eu quero falar assim, você vai ser o juiz hoje. Não quero não. Eu não quero não. Jesus também foi chamado para ser juiz. Jesus falou assim, não foi chamado para ser juiz não. Eu vim para salvar. Ele falou, eu passo. Então assim, não dá para ser. Eu falei, eu não quero ser juiz. Eu estou fora. Eu vou ser juiz? Hein? Você foi promovido a juiz hoje, hein? Promovido hoje. Não quero não. Mas juiz, você não quer? Não quero não. Deixa eu quieto aqui. Deixa eu quieto na arquibancada mesmo. É mais ou menos assim. Então, muitas coisas estão sendo ensinadas para a gente aqui. A gente percebe que o Davi sabia que os erros de Saul iriam levá-lo a uma sentença de morte. Mas ele disse, mas essa não será a minha missão. Versículo 13, como diz o provérbio dos antigos, esse é um provérbio oriental, dos ímpios procede a impiedade, porém a minha mão não será contra ti. Ok? Versículo 14, após quem saiu o rei de Israel? A quem persegues? A um cão morto? A uma pulga? Ou seja, Davi está dizendo, você está preocupado comigo, eu sou insignificante. Olha a humildade de Davi. Poxa, já tinha uma unção de rei. Ele era uma escolha de Deus. Ele disse, Saul, você está perseguindo um cão morto, uma pulga, eu não sou ninguém. Ele falou, você está se preocupando com algo insignificante. Está desperdiçando energia me perseguindo, se eu não ofereço ameaça nenhuma para você. Versículo 15, o Senhor, porém, será juiz e julgará entre mim e ti. Ele falou, Deus vai ser o juiz. E verá, e advogará a minha causa, e me defenderá da tua mão. O Davi confia em Deus. É uma situação extremamente difícil, você não poder matar um cara que quer te matar. É difícil. Versículo 16, sucedeu que acabando Davi de falar, Saul, todas essas palavras de Saul. É esta a tua voz, meu filho Davi. Aí ele se desarmou. Por enquanto. Botou o pino na granada de novo. Só por enquanto, tá? Ele disse, você vê que o Saul é um cara que, ele tem uns momentos de lucidez, né? Falou, és tu a tua voz, meu filho Davi? Então Saul levantou a sua voz e chorou. As palavras de Davi quebrantaram Saul por um tempo. Versículo 17, disse a Davi, mais justo és do que eu, pois tu me recompensaste com bem, e eu te recompensei com o mal. A gente percebe que dentro desse homem existe um ser humano ali. Parece pouco, mas existe. Então ele está sofrendo, Saul, é um cara extremamente ferido, porque está sendo rejeitado por Deus. É difícil isso, né? Ele está sendo rejeitado, é um cara que foi colocado. Você vê que o Saul no início nem queria ser rei, ele se escondeu, foram buscar ele. Aí Deus colocou ele como rei. O povo queria um rei, Deus escolheu ele. Né? E ele achou que estava fazendo certo, fez um monte de coisa errada. O cara está dominado por um espírito que o persegue. Lembra disso? Que o Davi tocava harpa para poder tirar esse espírito. O cara está perturbado. Mas existe aqui um ser humano que clama dentro dele. E ele consegue perceber isso.
a partir das palavras de Davi. E ele disse: mais justo és do que eu, pois tu me recompensaste com bem e eu te recompensei com mal. Essa é a lucidez, o momento pelo menos. Versículo 18: e tu mostraste hoje que procedestes bem para comigo, pois o Senhor me tinha posto em tuas mãos e tu não me mataste. Porque quem há que, encontrando o seu inimigo, deixaria ir por bom caminho? O Senhor pôs-te pai com bem, por isso que hoje me fizeste. Pelo que você fez comigo, Deus te pague com bem. Aí ele já percebeu que o Davi vai receber uma recompensa de Deus por causa da atitude de não matar, mas o fato dele só ter rasgado o manto trouxe um peso espiritual para o Davi terrível. Olha o peso espiritual, que fez com que ele convencesse todo o seu exército a não tocar nele. Agora, pois, eis bem, sei que certamente hás de reinar. Ele sabe que o Davi vai reinar. Ele sabe da verdade. E que o reino de Israel há de ser firme na tua mão. Então por que tanta perseguição, né? Portanto, agora jura-me pelo Senhor que não desarraigarás a minha descendência depois de mim, nem desfarás o meu nome da casa do meu pai. Olha, o Saul tem consciência do que vai acontecer. Ele está dizendo: quando eu passar dessa para melhor e você assumir o trono, eu te peço que você não destrua a minha descendência. Você vai que ele vai ter um cuidado com o Mefibosete muito grande, que é filho de Jonatas. Viu bem que é bom a gente entender a Bíblia? Porque as palavras, lá o contexto, por que ele vai atrás de Jonatas? Ele está preso aqui numa promessa. O Jonatas está lá em Lodebar, se arrastando pela rua, aleijado dos pés. Ele manda buscar o menino, coloca o menino, dá banho no menino, arruma ele, bota na mesa. Você vai comer o resto da sua vida na mesa do rei, porque você é filho de rei. A palavra de um homem, né? Você vê que é uma coisa muito forte, né? E qual a atitude de preservação da descendência que os orientais têm, né? O cara está preocupado com a descendência. Falou: não, eu quero que minha descendência você proteja. E Davi vai fazer isso muito bem, né? Vai fazer isso muito bem. E no versículo 22, então jurou Davi a Saul. Falou: sim, pode deixar. E foi Saul para a sua casa, porém Davi e seus homens subiram ao lugar forte. Cessou a perseguição por enquanto. Ok? E aqui termina mais um capítulo, que é o nosso capítulo 24. E alguém quer fazer algum comentário que vocês acharam interessante? Continuando, que nós estamos com um público bem saudável, de pessoas inteligentes aí. Né? Alguém quer fazer algum comentário que você achou interessante nisso? Wanderson, qual comentário você quer fazer que você achou interessante? Pode falar. Qual é a lição que você aprende com isso? Essa parte que o senhor falou sobre... Deixa eu só me lembrar direitinho sobre a parte que o senhor falou que a pessoa tem o dom, sabe pregar, sabe cantar, aí ela chega na igreja e senta no banco. Uhum. Então, eu acho que é interessante essa fala, que as pessoas têm, talvez prega bem de outra denominação, que pregava, que cantava, fazia parte do louvor. Aí aqui as pessoas ficam assim: mas não me dão oportunidade. Aí o que eu aprendi isso? Que a oportunidade que ele tem, talvez não é subir no púlpito, né? Não é cantar no louvor, talvez é ir numa visita igual a gente faz, né? Igual o Dudu canta, o Dudu prega também. Então acho que as pessoas têm que entender esse lado. Talvez o local dela não é no altar, é ajudando as pessoas fora com aquele dom que ela tem. Sim, na verdade, quem tem chamado mesmo, tem convicção de chamado, assim, de verdade, sabe que ninguém pode parar chamado. Homens e mulheres de Deus, eles ficam bem sossegados, porque eles sabem que ninguém pode parar um chamado. Ninguém tem como parar. Se você tiver algo em você de Deus mesmo, cara, pode te botar numa caverna que Deus te acha. Igual o Davi foi achado no meio do mato. E o sistema quis anular o Davi. O sistema quis anular o Davi.
O pai coloca os irmãos na frente, né? Isso aqui tem cara de rei. Não era nada. Isso aí que a gente podia, se a gente se concentrasse na Bíblia, a gente perdia essas doideiras dentro de igreja. Aí o cara falou: você acabou seus filhos? Aí o pai ficou aquele intervalo, né? Tipo assim, acabou. Ele falou: não acabou não, porque Deus está falando aqui no meu ouvido, o Samuel falou. Ele está dando um bip aqui no meu ouvido, que tem filho ainda para aparecer. Ele falou: acabou? Não, mas, acabou. Até, assim, foi mais ou menos assim. Tem um que está lá, limpando caca de ovelha, mas vai servir? Tem um step lá. Mas foi: manda vir. Manda vir, porque aqui, ó, não para de falar no meu ouvido aqui. O Samuel também não sabia quem era, não. Deus não deixou nem ele saber, cara. Ele fala que o Espírito Santo ia falar no ouvido dele. E quando o menino entrou na porta, aí você imagina, né? Um guri, o Espírito Santo falou: ele é o rei. Como é que faz? Quem é que segura um Deus desse? Tem como? Então, assim, a gente não precisa. Quando a gente tem que testar as coisas. Você lembra do Abraão, quando ele deixou o Ló escolher? É porque ali ele estava aperfeiçoado. Ele falou assim: pode escolher o que você quiser, o que sobrar eu pego. E o Ló foi de zóio grande, né? O Abraão tinha tanta certeza do chamado dele. Ele tinha tanta certeza. O pessoal fala assim, né, que Abraão ficou surpreso. Abraão era o pai da fé, cara. O Abraão, teve um cara falando na internet assim, porque o Abraão foi e não sabia que Deus ia fazer uma surpresa para ele. Não, a Bíblia diz que Abraão foi para levar o seu filho para ser sacrificado. E quando o servo perguntou a Abraão: mas você vai? O filho perguntou: pai, mas o Isaac falou: pai, mas onde é que está? Cadê o cordeiro? O que ele falou? Então ele sabia. Então não vem com esse papo de que... E ele falou com o servo: eu vou e vou voltar. Ele falou: vou adorar e nós voltaremos. Voltaremos, ele fala. Ele não fala no singular. Então ele era o pai da fé, rapaz. Ali o cara está aperfeiçoado. Aí o cara: não, que foi uma surpresa. O cordeiro... Não é surpresa, não. Para a gente de fé não é surpresa. Então, a prova do nosso chamado é o descanso. Descanso. O que é meu vai vir, cara. O que é meu vai vir. Porque se eu sou, eu estou aqui. Porque para mim ser, eu preciso do Senhor me sustentar. E para o Senhor me sustentar, eu tenho que ser. Então é melhor eu ficar quieto no seu tempo, porque, deixou aqui quietinho. Deixou aqui quietinho no meu cantinho. Aí quer dizer, na hora Deus te chama: mas tem 15 anos. Isso é problema de Deus, não é problema seu, não. Porque o dia que você estiver aqui, você vai ter saudade daí. Você vai ter saudade daí. O dia que você estiver aqui, você vai ter saudade daí. Você vai falar assim: puxa vida, eu podia estar de boa, né, rapaz? Sentadinho, acabou o culto, eu boto minha Bíblia debaixo do braço, vou comer pizza, entrego meus dízimos, fico tranquilo, passou a semana assim, tranquilo, não tem ninguém que vai me ligar, né? Eu não vou estar preocupado se domingo vai dar gente, se não vai dar gente, se tem conta de água para pagar e luz, aluguel. Eu não vou preocupar com isso. Eu dou meu dízimo e se não der certo, essa igreja eu vou para outra e vou ser salvo, está tudo certo. Maravilha isso. Mas aqui é assim, né? Se o Robinho, mas já que não se der bem, a culpa é do pastor. A igreja metodista, o casal se separou, porque o pastor não tem autoridade. É isso. Então, é um negócio que é melhor deixar Deus empurrar a gente, porque, fica, porque eu não tenho oportunidade. Tem uns saíram da igreja e falaram assim: não, porque eu vou para uma igreja onde eu serei reconhecido. Meu Deus. Ô Jesus dos cristãos, é melhor ficar quietinho, rapaz. E quando tem que ser, ele acha a gente, ele levanta a gente. E se não levantou, porque não é. Não é. Você fica no anonimato, se esconde para você ver. Você se esconde, você fala: acho que não. O Saul não foi fazer isso, ele se escondeu na época que ele foi escolhido. Ele se escondeu, tiveram que ir lá buscar ele. Vocês estudaram a escola bíblica. Não adianta, não adianta, não adianta. Então é bom, você tem que fazer a técnica de se esconder, para ver se você tem chamado. A técnica de se esconder.
Aí está lá todo mundo, você fala assim, aí você pega o celular e fica assim, ó. Aí está todo mundo, deixa eu pregar, eu quero aparecer. Aí você baixa a cabeça e fica no celular assim, ó, escondido. Você faz o teste, se você for chamado. Aí se for chamado, o anjo fica assim, ó, procurando você, até te achar. Aí todo mundo levanta a mão e não vê nada disso. Então não tem jeito, isso aí é a maior utopia que existe. Eu me escondi, adiantou o quê? Não adiantou nada, você se esconde. Aí você fala, eu não posso, eu não consigo, eu não sou capaz. Aí Deus fala, não, é o Moisés. Quem sou eu? Eu não sei falar, não adianta o quê? O Jeremias, não passo de um menino, eu não passo, como é que eu vou fazer? Não digas, não passo de um menino. Então, é muito mais leve você deixar as coisas fluírem. Vocês vão para o céu, vocês são salvos, vocês não vão ter nome de ninguém para vocês responder lá depois, não vai ter listinha, eu vou ter listinha. O pessoal, Deus falou assim, está vendo isso aqui, ó, você não cuidou, o outro estava lá, você não orou, vocês não têm lista, qual lista vocês têm? Então, essas coisas, gente, é bom assim, fica quieto, segue a vidinha de vocês na paz, aí vem um arrebatamento, vocês vão ser salvos, vocês sobem assim, é lindo, né, essa subida, aí vocês entram na cidade celestial, fica tudo bonitinho. E aí, só que a prestação de conta da liderança e dos ministros vai ser diferente, né? Deus vai falar, os ministros esperam aqui no cantinho que eu quero ter uma conversa com vocês. E aí daquele que fizer relaxadamente. Tudo isso vai ser prestado conta. Os ministros, os cantores, os pregadores, Deus, a minha conversa com vocês é diferente. Por quê? Porque eu dei poder para vocês, né? O pessoal ficou lá, respeitando vocês, ouvindo vocês falarem, né? Foi lindo, né? Pois é, agora a gente vai conversar sobre isso. Sobre os mantos que vocês rasgaram. Esse é o problema. Você acha que essa turma, Moisés, Davi, Salomão, Gideão, rapaz, Josué, todo mundo vai ter uma salinha exclusiva para eles. Os pastores, os apóstolos, os bispos, vai ter aquela salinha de tratamento VIP de Deus. Agora vamos conversar com quem tinha poder. Você que tinha dom. Te dei dom, você via, né? Eu te dei revelação, você profeta, você falou, a galera, você ganhou o dinheirinho na hora que você pregava, você falava pro pessoal, quero 15 de mil. Você não falou isso? Agora nós vamos conversar nós aqui. E a Bíblia fala o quê? Apartai-os por fogo eterno. Está escrito. Mas, Senhor, eu expulsei demônios em teu nome. Eu curei enfermos em teu nome. Quem é? É a turma do poder. É a turma do poder, ué. Quem é que tem poder para expulsar demônio? É a turma do poder, não tem a turma do poder? Preguei em teu nome, expulsei demônio. Jesus vai dizer, não vos conheço, apartai-vos por fogo eterno. Sem chance. Isso. Recebe poder, e depois sai rasgando o mantinho do jeito que você quiser. Vai, recebe poder. Quanto mais é dado, aquele que é muito dado, tá certo. Fica quietinho. Eu sou pastor por obediência. O meu plano não era esse. O meu plano era ser um bom crente. Queria ser um bom crente, estar na igreja. Mas ser pastor, e ser pastor honesto ainda é mais difícil. Porque quando você usufrui dos benefícios da igreja, é bom. Você pega o caixa da igreja, compra uma caminhonete para você de 500, aí você vai fazer turismo em Israel, você pega a sua mulher, dá uma parada em Dubai, né, as custas da igreja, não é isso? É muito legal isso. Você bota a mulher para fazer uma plástica, fala com a igreja, poxa, minha mulher está triste, precisando fazer uma plástica. Os irmãos, não, vamos ajudar. Né, a família pastoral, o irmão, dou mil, deu 20 mil, vamos lá fazer a plástica dela. Isso é muito bom. Quando você é desonesto, também quando você não é desonesto, como é que faz? Você vê o sistema cresce, você vai ficando só do mesmo tamanho. Porque o dia que você sentar numa mesa para comer bem e botar na internet, a galera vai falar, uai, com a nossa grana, então não dá para fazer, né? Vocês não vão me ver fazendo isso na internet. Então, assim, quando você é corrupto, é legal. Coisa melhor. Você faz paparicagem com todo mundo, você bota homossexual para pregar, você vira uma festa. Fala, tá dando dízimo, tá tudo beleza. Fala que o empresário é menino dos olhos de Deus, o cara não tem compromisso com nada.
você abraça ele, você é fera mesmo, quer pregar hoje? Vamos pregar, barato. Aí o cara dá dízimo alto, aí você fica, é um circo maravilhoso isso aí. Mas o problema é que a gente vai tudo para o inferno no final, né? Esse é o problema. É coisa diferente. Ô, gente, por hoje tá bom? Vocês querem comentar alguma coisa mais? Fala para nós, Washington. A paz do Senhor. Bispo, eu tenho uma dúvida, eu estou pensando na melhor forma de formular ela aqui ainda. Mas como o senhor fala, ainda não está preparado, eu vou tentar colocar da melhor forma possível. Sobre a passagem ali de Davi e Saul na caverna, né? O senhor comentou que Deus ele dá poder para a gente e entrega os inimigos na nossa mão. E isso foi uma situação que eu penso ter vivido recentemente. E eu conectei também com a pregação do senhor na oficina de gente, não essa de ontem, a passada lá no sítio. O senhor falou que Deus entrega uma pessoa que te fez mal na palma da sua mão para saber como você vai agir. E nisso eu fico pensando em uma coisa que eu tenho vivido também, recentemente, uma dificuldade que eu tenho vindo. Quando acontece essa situação na vida do crente, como agir para não ceder à soberba e tomar o caminho errado, ao contrário do que fez Davi, ali quando Saul estava na mão dele? A pergunta que você fez é baseada no como o seu inimigo está na sua mão, né? A gente tem um inimigo na mão aqui, o cara está lá na caverna, você tem disposição, você tem condição de matá-lo. Cara, a gente tem que ser gente de Deus, tem que seguir as Escrituras. Vai fazer o quê? Como é que a gente trata o inimigo? O inimigo, ele roda, aqui na igreja tem um monte que fez mal e de vez em quando aparece aí. Eu vou fazer o quê? O cara vem e fala, paz de Cristo. Eu falo, paz de Cristo, está tudo certo. Aí ele fala comigo assim, você podia me incluir nas suas orações, estou com um problema. Aí você vai fazer o quê? Assim, você tem que seguir a Bíblia. A Bíblia diz que quem cuida dos inimigos é Deus. Agora, eles vêm na nossa mão, é só você esperar. Eles vão te pedir água depois. Ainda mais se você tiver disciplina. Eles vêm daqui a pouco bater na sua porta, ou sobra só você para trocar a fralda deles. Aí você chega lá, ele te fez mal, falou mal de você, xingou sua mãe, inventou mentira de você. Aí na hora que ele está morrendo na UTI, só tem um cirurgião, é você. Aí você fala, o que eu faço? Eu mato ele na sala de cirurgia, eu salvo. É mais ou menos assim a vida. É só esperar, agir biblicamente. E a maior sensação de poder é quando o inimigo que te fez mal vem na sua mão. É a maior sensação de poder. Não tem coisa melhor do que isso, que você dá pão na boca dele. Aí você sente bem. Você fala, cara, me roubou, cara, mas vi ele sentado lá na praça pedindo esmola, eu fui comprei um pão com salame e dei para ele. Quer sensação melhor? Você anda assim depois, melhor do que se vingar. Então Deus testa a gente o tempo todo. Haja biblicamente. Isso, haja biblicamente. Deixa com Deus. E eles vêm, tá? De vez em quando não esbarram em você. É incrível isso, incrível. E quantas vezes Deus já me segurou com coisa e falou, calma. Isso aí é comigo, não é com você. Fica quieto. Deus usava as pessoas para falar comigo. Calma, se aquieta. Espera o tempo passar, o tempo ia passando. Quem bate esquece, né? Eles esquecem. Aí você fala, poxa. Aí daqui a pouco fala assim, eu que precisava de alguém aqui no hospital para ficar comigo. Aí ninguém da família quer ficar, né? Você fala, eu fico. Aí isso aí é maravilhoso. Isso é poder. Você poder matar a pessoa e você falar assim, não matarei. Não matarei. A gente vê a história do João Batista, como que João Batista começou a ter uma disputa com Jesus. Ele permitiu que os discípulos dele competissem com os discípulos de Jesus. Que coisa de liderança, né? Começou a disputar para quem batizava mais. O nosso grupo batiza mais. Doideira. E ele disse, importa que ele cresça e eu diminua. Mas o João Batista começou a crescer, cara. A popularidade dele, ele deixou rolar. Aí começou a crescer demais.
e ele falou que importa que Jesus cresça ou diminua, ele não quis diminuir dentro do profético, aí Jesus entregou a cabeça dele para Herodes, né? Herodes. Não foi Herodes, não. Foi Herodes só autorizou quem estava no comando de Deus. E depois, ele com a reputação dele jogada no lixo, João Batista jogado no lixo, porque foi preso, começou a falar coisas que não tinha sentido. Pergunta lá se Jesus vai vir, é aquele mesmo. Aí a turma falava assim, ué, João, você mesmo falou lá no deserto que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, agora você está falando que você não sabe quem é aquele lá. Ih, eu acho que dentro da prisão o João Batista ficou queimado. Todo mundo deve ter falado mal, e João Batista, você também, você ficou pregando lá, falando que Jesus era o Cordeiro de Deus, agora você está mandando perguntar se é ele ou se não era. Queimadinho. Ia morrer decapitado queimadinho. O que Jesus fez com ele? Salvou a reputação dele. Jesus podia falar assim, Jesus podia ter ficado quietinho, deixa quieto, deixa ele morrer quieto. Jesus falou, ele não vai morrer como um transgressor, como um fracassado, vai morrer como um herói. Ele morreu como um herói, Jesus falou. O que vocês foram ver no deserto? Fez a pergunta. Para a população, não foi só para os discípulos. Se vocês foram ver um caniço balançado pelo vento, ou vocês foram ver um profeta? Ela falou, ver um profeta. Ele é muito mais do que um profeta. Aí a galera ficou assim. Ele é muito mais que um profeta. De nascido de mulher, ninguém é igual a ele, ninguém é maior do que ele. Aí espalhou isso. A galera começou a fofocar, todo mundo, a população toda ficou sabendo. Chegou na cadeia a informação para ele. Foi Jesus está falando para todo mundo aí que você é maior do que um profeta. Aí levantou a autoestima dele, ele morreu com dignidade, como um herói. Mas podia ter morrido como... Então, Jesus tinha motivo, ou não? O Pedro não traiu Jesus? Traiu Jesus. Na ressurreição, ele lembrou, Maria falou, avisa lá, avisa o Pedro que eu ressuscitei. Por quê? Porque o Pedro estava com sentimento de culpa. Lembra disso? Avisa ele que eu ressuscitei, que tipo assim, a gente vai resolver o problema. Que ele ficou, morreu, eu não resolvi, eu traí ele, né? E ele faz cura interior com Pedro. Pedro, tu me amas? Te amo. Pedro lembrando de tudo. Então eu apacento as minhas ovelhas. Ai. Então assim, Deus é muito bom, né? Deus é ótimo em salvar reputações. Enquanto os profetas aí do caos querem destruir reputações, Deus está salvando as reputações. Das piores reputações que existem, né? Ele está salvando. Então, a gente tem que aprender mais sobre Deus, essa que a gente tem que entender, né? Tudo bem, gente? A gente fecha por hoje, vocês acabaram cedo, tá? Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, nós queremos consagrar esse tempo ao Senhor e agradecer por estarmos aqui. Nos leva para casa abençoados e guardados pelo Teu poder, que tenhamos um dia de paz, de crescimento, de frutificação e um culto maravilhoso à noite, recebendo tudo do Senhor de maneira extraordinária. Nós queremos te agradecer em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado, pessoal. Ruach Hashem